Boa noite a todos. Então, essa semana nós estamos falando sobre a base americana de Pearl Harbor na, nos Estados Unidos, atacada em 1941. Apesar de tudo que os japoneses fizeram, foi uma violação de solo americano. O que seria uma violação de solo americano? Seria a questão de que, vamos supor, se o Brasil, sem autorização dos Estados Unidos, invadir a área dos Estados Unidos, o Brasil pode ser processado e qualquer invasão de uma área que não seja permitida, o avião pode ser derrubado e pode ocorrer uma crise diplomática. Aquela vez os Estados Unidos e o Japão quase chegaram às vias de fato por isso daí. Mas afinal, por que o Japão atacaria os Estados Unidos sem pena e sem dó? Lembre-se que os Estados Unidos, por sua vez, sempre fora em questão do jogo que mudou. Mas uma cartada só. O vídeo da Primeira Guerra Mundial que eu fiz um tempo atrás foi uma cartada da Sérvia e a Hungria e outros países entrarem em guerra. Aí, no caso, uma cartada do Japão e os Estados Unidos também entram numa guerra. Geralmente uma cartada, quando questão de mudança, quando ocorre em algum país, quando alguém é assassinado, geralmente a diplomacia vai ao limite, causando crises sem tamanho como aconteceu em 2018, quando espiões russos foram envenenados dentro da Inglaterra, de Londres. Naquela época a Rússia foi muito criticada, mas a Rússia sempre teve um histórico de segredos em qualquer guerra que decidiu fazer. País comunista e um país de muitos poucos amigos que com o passar do tempo perderam tudo entre a guerra da Ucrânia, que pode ser assunto para um outro vídeo. Apesar de tudo isso daí, o Japão e os Estados Unidos, o que o Japão fez foi uma violação de Estado. Ou seja, vamos supor, de uma vez de todas, o Japão conseguiu fazer todas as piores coisas que teve. A primeira coisa, mandar uma esquadrilha de guerrilheiros para atacar os Estados Unidos dentro do solo americano. Isso daí é constituído como se fosse uma invasão de território. Ou seja, não sei se naquela época teve um ataque dos Estados Unidos direto. Porque, é claro, sempre tem aquela questão lá. A pau que dá em Chico também dá em Francisco. Em relação ao que o Japão fez com os Estados Unidos. Só que uma vez que os Estados Unidos foi atacado pelo Japão, nem os Estados Unidos atacou o Japão. Eu não sei porquê. E não sei se tinha algumas vias de fato. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial estava tudo tranquilo. Alguns falavam e contavam que até tinha um certo clima até. Clímax de paz. Clímax de paz que, na verdade, sempre foi trocado por lixo debaixo dos tapetes. Quando há uma guerra, muitos países se envolvem, uns para defender a sua pele e outros para sentar lá em outros países também. A questão de defender a pele, geralmente, de um país ou de outro, geralmente cria crises inimagináveis, provocando coisas mais terríveis que se pode ter histórico de ponto em relação ao que ocorreu. O Japão
por sua vez, criou uma crise perfeita, uma onda perfeita, atacando os Estados Unidos. Relembrando aquele 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou com tudo os Estados Unidos. Relembrando a Primeira Guerra Mundial, quando alguém decide mudar o jogo, a regra do jogo. Porque, como eu falei aquela vez, um vídeo ali anterior, basta mover uma peça só. Move uma peça só e muitas coisas podem acontecer. O mundo inteiro pode cair sobre um país se uma peça for movida mal e mal. Se for mal e mal retirada, e muitas coisas podem acontecer nesses países. Geralmente foi assim em todas as guerras. Uma peça movida. 11 de setembro de 2001, um ataque muito mais moderno do século XXI, que eu vou falar em alguns vídeos por aí. Geralmente, 11 de setembro de 2001, foi uma peça movida. O grupo terrorista entra dentro dos Estados Unidos e ataca o Trade Center. O que acontece? Uma vez que uma peça está aqui e a outra está aqui, o jogo está sendo feito. Quando alguém decide fazer um lance traiçoeiro, largando-lhe a peça, soltando-lhe a peça para o lado do tabuleiro, começa a guerra. Lembre-se que os Estados Unidos, em 11 de setembro, e aqui o Japão, lembre-se que ali um tem que dar o checkmate no outro. Porque se um não dá o checkmate no outro, o outro vai chegar e vai dar. Então vamos supor que esteja uma peça aqui e a outra peça aqui. Vamos supor, se os Estados Unidos e a Al-Qaeda, se os Estados Unidos não dão o checkmate na Al-Qaeda, a Al-Qaeda vai dar o checkmate nos Estados Unidos. Se o Japão não dá o checkmate nos Estados Unidos, os Estados Unidos vêm dar o checkmate no Japão. Se a Inglaterra não dá o checkmate na Rússia em relação ao caso dos espiões envenenados, a Rússia vem dar o checkmate na Inglaterra. Foi isso que aconteceu. Sempre tem um checkmate. Primeira Guerra Mundial, esse ataque à base da Pearl Harbor, sempre tem um checkmate. Alguém sempre vai dar um checkmate de maneira errada e vai causar uma guerra. Causa uma guerra porque, vamos supor, todo checkmate de maneira errada, quando não se termina o jogo e alguém não diz checkmate por último, pronto. E geralmente é a junção de fatos. A junção de fatos. Vamos supor como Rússia, Estados Unidos, alguns países. Hoje, alguns países conseguem dar esse checkmate, sim. E é claro, muitos países dão esse checkmate, mas alguns não dizem checkmate. Quando não diz checkmate, simplesmente o outro vem, como ocorreu no Japão também. Porque se os Estados Unidos quisessem dar o checkmate no Japão, era muito fácil. Terminava com a guerra, dizia checkmate e pronto, deu. Mas eu não quero transformar aqui um vídeo num jogo. Olhar para o presente. Lembre-se que, tanto na Primeira Guerra Mundial, tanto no ataque a Pearl Harbor, simplesmente não tinha como destrunciar que os Estados Unidos e o Japão fizesse algo tão mais terrível quanto isso daí.